Começando. Atrasei. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Vamos lá? Quem tá animado pro segundo dia da mentoria? Hoje o bicho vai pegar aqui, viu? Deixa eu só arrumar aqui, gente. Pera aí. Diz pra mim se vocês estão me ouvindo direitinho, tá bom? Se tiver ruim o áudio, eu fico mais próximo, tá bom? Porque eu tô um pouquinho longe do celular, então pode ser que fique ruim o áudio pra vocês. Vamos lá, gente. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre a introdução, né, ao processo de autoconhecimento, mas hoje eu trouxe um tema bem interessante para vocês entenderem muito a lógica do que a gente conversou ontem e para vocês entenderem mais ainda a lógica do que a gente vai falar daqui pra frente, tá? Essa live de hoje ela é muito importante, tanto que eu vou deixar salva de novo, vou deixar no YouTube, porque eu quero que as pessoas tenham acesso, tá, a essa lógica que eu vou passar para vocês hoje, porque sem a lógica de hoje vai ser difícil você entender os passos de amanhã em diante, os conteúdos que a gente for passando daqui pra frente, tá bom? Então prestem bastante atenção. Se vocês tiverem dúvida, no final da live eu vou deixar aqui aberto, tá? Pra vocês tirarem as dúvidas comigo, mas fiquem bastante atentos, tá? Na prática pessoal de vocês, o que eu vou falar aqui, tá? Às vezes a pessoa tá falando uma coisa, vocês estão achando que ela está falando da vida dela, tá? Mas na verdade eu estou falando sobre a vida de vocês também. Então apliquem o que eu disser na individualidade de vocês, na realidade de vocês, para que vocês realmente possam levar o conteúdo de hoje para a vida, para a transformação pessoal de cada um de vocês, tá? No método SL eu criei uma dinâmica para explicar o que é um processo de autoconhecimento e o que é um processo de encontro com a sua identidade. No método SL, eu dividi essas etapas em 5 fases. Mas antes de entrar nessas etapas, que são apenas exemplos didáticos para você entender realmente do que eu quero, da mensagem que eu quero tratar para vocês, na dinâmica do método SL, eu quero contar uma história aqui sobre uma dessas histórias de livro, sabe, que a gente escuta por aí e que faz todo sentido para a proposta da live de hoje. Certa vez tinha um mendigo e ele escolheu essa condição para a vida dele. Então, esse mendigo fez o que todo mendigo faz, né? Foi mendigar na rua e foi achar que aquela condição ali era a realidade dele. E aí as pessoas passavam e ele pedia a moedinha, as pessoas passavam e ele pedia a moedinha, e por aí vai. Até que um belo dia, ele sempre fazia isso sentado, né, numa caixinha, uma caixinha que ele ganhou, mas que ele nunca abriu. Então ele usava aquela caixa, na verdade, só para suporte, para ele ficar sentado lá na rua e fazer lá os pedidos de dinheiro que ele fazia todos os dias. E aí um belo dia, uma pessoa passou e ele pediu dinheiro para essa pessoa, mendigou para essa pessoa, né? E aí a pessoa olhou para ele e falou assim: olha, por que você, ao invés de me pedir, não consulta primeiro o que tem dentro da sua caixa? E aí a pessoa sumiu, foi embora. E aí ele ficou intrigado, né? Mas não deu muita condição, não deu muita importância pro que falaram. Só que aquilo ficou, né, lá martelando na mente dele por um tempo. E um belo dia ele resolveu abrir a caixa. Isso depois de ele viver muitos e muitos e muitos anos nessa mesma condição, tá? Na condição de mendigo, na condição de achar que as outras pessoas seriam os únicos responsáveis pela manutenção da vida dele.
Então ele ficou nessa caixa, em cima dessa caixa, sentado nessa caixa, e um belo dia ele resolveu, enfim, abrir a caixa. E dentro dessa caixa tinha um tesouro enorme, um tesouro que dava para suprir toda a existência de vida dele. Entende? Então, o processo de autoconhecimento, isso é uma história em forma de parábola, né, que a gente conta, para que vocês entendam o que é um processo de autoconhecimento, tá? Esse processo que vocês estão embarcando hoje é justamente o processo de você entender que existe esse mesmo tipo de tesouro dentro de você, mas que a todo tempo você estava buscando a sua condição de vida no externo, né? Na sua habilidade extraordinária que você acha que tem de sempre depender dos outros para que você tenha alguma coisa na sua vida. Isso em todos os sentidos, no sentido material, no sentido emocional. Então, o que eu quero que você entenda é que esse passo de você começar a trilhar o caminho do autoconhecimento é o passo, você vai se lembrar agora, que é o passo que o mendigo deu, né, de acessar aquela caixinha que ele achou que era só um suporte para ele, mas que na verdade era muito mais do que isso. Então, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito são exatamente essa caixa que você tem de acesso, né? Essa caixa que abarca todo o conteúdo extraordinário que tem dentro de você, e você precisa aprender a acessar o conteúdo dessa caixa. E esse é o passo a passo que eu falo para vocês no método SL. Tá? O método SL é um passo a passo para você acessar as chaves da sua identidade. É um tesouro que existe, é uma forma metafórica de dizer, mas que na prática é exatamente isso que eu quero que vocês entendam, tá? É que é tão extraordinário, é tão maravilhoso você entender quem você é, que a gente comparar isso a um tesouro, a gente comparar isso a algo que realmente é muito valioso, ainda é muito pouco, sabe? Eu queria ter mais palavras para poder dizer para vocês o que realmente significa isso. Então, no método SL a gente divide essa fase de processo de autoconhecimento em 5 fases. E agora a gente vai começar a passo, aplicar na vida prática de vocês, tá? Em termos de como que funciona na sua vida, e não na minha, e não na vida do colega. Como que funciona na sua vida esse processo? Como que você vai fazer para que no dia a dia você comece a destravar essas chavinhas? Porque eu preciso que você entenda, relacionando agora com a live de ontem, o seu processo de comprometimento. Tá? Ontem eu falei para vocês precisam ter comprometimento. E por que é tão importante eu lembrar disso hoje? Porque se você não tiver o comprometimento de destravar a sua chavinha todos os dias, você vai parar no meio do caminho. E eu não quero que você pare no meio do caminho. Não é esse o propósito do método SL. O método SL, o propósito dele é que você passe fase por fase, tá, da sua vida, de encontro com essa identidade sua, sem que você pense em desistir em nenhum momento. E se você pensar, eu preciso que você tenha motivos para continuar. Então, se você pegou caderno e folha, pode começar a anotar, porque vai ser importante o conteúdo, é importante que você deixe fixado o conteúdo. E se você não estiver anotando, pega uma folha, tá? Pega uma caneta e começa a anotar. O método SL é dividido em 5 fases. Vamos começar, tá? Se você não tiver com folha, com caderno, anota no bloco de notas do celular em qualquer lugar, mas é importante que você anote. Esse conteúdo que eu estou passando para você aqui, ele vai ser depois transferido para um material de apoio, tá? No material de apoio vocês vão receber o passo a passo do método SL. Mas eu preciso que você anote, porque eu quero que você consulte, tá? Todos os dias, com a sua própria letra, com o seu próprio entendimento, porque isso faz parte da sua autodescoberta, tudo que eu estou passando para você aqui hoje. Então, a fase 1 do processo é a fase do despertar. Eu vou falar todas as fases, tá? E depois a gente vai preenchendo aí esse conteúdo. A fase 2 é a desconstrução. A fase 3 é deserto. A fase 4 é reconstrução. E a fase 5 é essência, identidade e propósito. Você pode colocar barrinha, tá?
Essência barra identidade barra propósito, porque é a mesma coisa, não tem distinção. Tudo está muito relacionado. Cada fase está muito relacionada. Dani, essa fase que você está passando pra gente é como se fosse, então, um jogo, e aí todo dia a gente vai passar por uma nova fase. Gente, eu preciso que vocês entendam que isso aqui é um método, tá? É uma forma didática de eu passar para você um conhecimento acerca do seu processo. Não necessariamente tem que existir uma regra, tá? Não necessariamente você precisa enxergar isso aqui como um passo a passo. Você precisa enxergar isso aqui como uma lógica. Porque quando você estiver vivendo exatamente cada fase, você vai entender as características dessa fase. E eu só preciso disso, eu só preciso que você entenda as características. Deixa eu contar uma história para você desse método. Esse método foi criado com base na minha própria experiência. Quando eu estava passando por esse processo, não tinha uma pessoa dizendo para mim, calma, é só um processo e vai passar. Tá? É só um processo e daqui a pouco tempo você vai entender. Deixa eu te explicar, né? Vamos supor assim, que alguém tivesse dito para mim, deixa eu te explicar. Essa fase que você está passando, as características dela são exatamente o que você está sentindo. Então não se preocupe que o que você está sentindo vai acabar. Qual que é a maior dificuldade na vida que a gente tem? Muitas vezes o que pega não é o que a gente está vivendo. O que deixa a gente angustiado é a falta de entendimento e a falta de clareza sobre esse momento. Vocês vão concordar comigo, né? Quem concorda comigo, digita aí, eu concordo. Quando você está passando por uma situação, o que é mais difícil para você não é a situação em si, é você não ter a clareza necessária, o entendimento e a sabedoria para você saber lidar com isso. O método SL é uma forma de você olhar para a situação que você passa em todas as fases do processo de autoconhecimento, entendendo que aquilo tem explicação. Tem clareza, tem sabedoria, tem uma forma didática de fazer você entender o seu processo. Eu vou fazer você, de alguma forma, deixar de sentir dor? Infelizmente não. Porque a dor também faz parte do seu processo. Entende? A dor, gente, ela é um tipo de cura extraordinária. Tá? A dor, ela pode ser sentida em vários momentos, de várias formas. E você precisa aprender a lidar com ela. A dor é o que faz você olhar para uma situação e você medir o grau que você tem de inteligência emocional para você lidar com aquela situação. Então, para de reclamar tanto assim, tá? Daquilo que você está sentindo, daquilo que você está passando, porque isso é uma forma de treinamento. Um dia eu dei um exemplo num vídeo, que tá até no YouTube, eu acho, que eu falei assim que a sua vida, o seu processo de autoconhecimento é muito semelhante com o processo que a gente faz na academia, quando a gente começa a treinar, né? A gente vai para um objetivo específico e a gente sente dor todo dia na academia. Quem faz academia sabe disso, todo dia você sente dor, porque você está sendo treinado. Então, na sua vida, na sua prática de autoconhecimento, é da mesma forma. Tá? Encare a dor, encare a sua falta de preparo emocional como um treinamento. E dê tempo e prazo para você parar de sentir isso, tá? Comece a usar estratégias para você sair dessa situação. Por que o método SL traz essa lógica de você entender as características e de entender como que sai, né, de cada fase? É porque exatamente nesse método eu tento explicar para você o que você tem que fazer com a dor que você sente naquela situação. Então vamos começar pela fase do despertar, tá? Eu estava falando para vocês agora há pouco que quando eu estava lá na fase, eu gostaria que alguém tivesse chegado para mim e falado, calma que é só uma fase, calma que vai passar, entende? Então, se eu hoje trago para você, é porque eu realmente tive essa experiência de viver esse momento de uma forma muito profunda e muito intensa. E aí você tendo a oportunidade de receber hoje essas informações, isso facilita muito o seu processo. Preciso que você entenda que não vai ser da mesma forma como foi comigo, mas que os princípios que levam você
a sair da sua falta de clareza e de propósito, encontrar a sua identidade, são os mesmos. O método SL não é um método baseado em regra, é um método baseado em princípios. Quando você entende que a sua vida toda deve ser norteada por princípios, você para de sofrer e de se vitimizar. A fase do despertar é a fase onde você começa a ver que você é vítima de muitas coisas. E aí lá vem a Dani de novo falando, ai meu Deus, a Dani já vai falar de novo de infância, de família, de, sabe, essas coisas que realmente eu sempre falo pra vocês. É porque nessa fase, principalmente na fase do despertar, você precisa entender muito a lógica do que você é hoje. E não tem como eu chegar pedindo para que você descreva mais sobre você sem falar da sua infância, sem percorrer pelo caminho da infância e pelo caminho aí da sua convivência familiar e social. Porque você acha que você é tudo que foi construído durante esse momento. E se você não conseguir identificar que você não é isso, a gente não vai ser capaz de avançar. Dani, então o que é a fase do despertar? É isso que eu tô falando pra você. É essa lógica, essa virada de chave que existe quando você começa a olhar para situações e ver que você não é aquilo. Muita gente tá ainda vivendo no automático, sabe? De achar que a vida, a realidade dela, o propósito dela, a essência, a identidade dela tá sempre vinculada a alguma coisa. Gente, tem gente que acorda de manhã e faz todo dia a mesma coisa. Todo dia a pessoa faz a mesma coisa durante anos e às vezes durante uma vida inteira. Essa pessoa está extremamente adormecida, extremamente. Essa pessoa não entendeu nada da lógica e da dinâmica da vida. Então, por favor, a primeira coisa que você tem que entender para você conseguir evoluir é você entender que nada do que existe na sua vida é permanente, nada do que existe na sua vida é a sua identidade. Nada palpável, nenhum tipo de relação, sabe? Nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de circunstância diz respeito sobre o seu propósito de vida. A única coisa que diz respeito sobre o seu propósito, sobre aquilo que você é em essência e em identidade, é você entender quem você é. Só isso. Entender e viver. Por isso que lá na fase 5 do método, a gente subdivide, né, a definição em essência, identidade e propósito. Porque as três coisas estão muito relacionadas, tá? Se você sabe quem você é em essência, você acessou sua identidade. E se você acessou a sua identidade, automaticamente você vive com propósito. Você viver todo dia fazendo a mesma coisa é você não ter entendido ainda que você precisa acordar para uma realidade diferente da que você enxerga. Dani, me dê práticas, ferramentas práticas de como eu faço para identificar isso. Você vai começar a escrever o que você quer da sua vida, tá? Mas sem dar muita importância para o que sua mente vai te dizer. Você vai dizer o que você quer como se aquilo ali fosse algo, assim, extremamente longe para você. Não tem problema, tá, de ser dessa forma, por enquanto. Quando a gente está numa situação muito distante ainda da realidade, a gente cogita aquela possibilidade sem colocar muita fé na questão. Então, tudo bem, eu não vou exigir de você que você acredite fielmente no que você quer ser. Eu vou te dar o tempo necessário e a sua própria experiência vai te dar o tempo necessário para você entender isso. Você agora só vai se preocupar em querer ser alguma coisa diferente do que você é agora, tá? Em começar a olhar para as coisas de uma forma diferente da forma como você olha hoje. Vamos supor que eu tivesse permanecido na minha zona de conforto de 15 anos atrás. Vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer com querer ser alguma coisa, mas não acreditar nisso, tá? Há 15 anos atrás, sei lá, eu estava no ensino médio, vamos dizer assim. E eu era uma menina de 15 anos de idade,
certo? Nessa fase, eu era uma pessoa totalmente adormecida, né? Eu vivia ali de acordo com a minha realidade. Então, o que comandava a minha vida na época? O que comandava as minhas escolhas? A primeira, a base de tudo, era a minha família. Então, tudo o que estava relacionado à minha vida, de alguma forma, tinha relação direta com a minha família. Então, eu fazia as minhas escolhas baseada na experiência que eu tive com os meus pais, com os meus avós. Na época eu morava com uma tia, então tudo aquilo que estava em torno de mim, na minha realidade, era reflexo dessa relação que eu tive com eles. E aí, mais pra frente, né, alguns anos depois eu comecei a estudar o quê? Pro vestibular. Por que eu fui estudar pro vestibular? Porque a minha família queria que eu fizesse uma faculdade. Até aí, gente, tudo certo? Tudo certo. Não tinha nada de errado e nada de incomum. Todo mundo, todas as pessoas passam por esse processo de seguir aquilo que foi determinado anteriormente pelos padrões da vida dela. Padrões de infância, padrões de família, padrões sociais, certo? Como que aconteceu a minha fase de virar essa chave? Eu entrei para a faculdade, comecei a estudar, fiquei no automático, fiquei. Mas eu comecei a ter experiências espirituais, falando assim, muito forte, sabe? Eu comecei a questionar tudo isso que estava acontecendo comigo de forma automática. Então, como que foi esse processo... falando para vocês agora em termos práticos. O que você precisa entender sobre o processo de despertar? É que 50% desse processo depende de você. Os outros 50% depende de uma coisa chamada, na minha língua, de Deus. Entenderam agora? Então, assim, se você tá aqui nessa live hoje, 50% é escolha sua. Agora, os outros 50% é um direcionamento espiritual para você estar aqui. Esse direcionamento espiritual, ele vai comandar você por todas as fases do processo. Todas. Dani, o que eu falei para você lá atrás? Que você precisava entender, né, o processo, mas que nem todo o processo seria compreendido por você nesse momento. Porque a outra parte desse processo, ela vai ser comandada por alguém que te guia e não por você. E aí você pode ficar despreocupado, tá? Eu tô te dando essa informação aqui só para que você fique em paz e não para que você entenda. Porque toda a sua vida foi dessa forma, tá? Já é assim. Eu só tô agora trazendo para você essa informação de que isso vai permanecer também durante o processo de autoconhecimento, durante o processo de encontro. Porque se você chegou até aqui agora, gente, não tem como ser por acaso. Nada na sua vida é por acaso. Você vai começar agora a escrever o que você quer da sua vida. Mas não de acordo com aquilo que te ensinaram, não de acordo com aquilo que foi imposto para você. Você vai escrever de acordo com o que você sente. Porque olha a mágica acontecendo de novo. O que você sente é a mesma coisa que o seu Criador quer para você e é o mesmo lugar para o qual ele está te direcionando. Se você está sentindo algo diferente dentro de você, essa vontade de mudar é uma ativação daquelas características que vivem lá naquela caixinha que eu falei para você agora há pouco, do tesouro que existe dentro de você. O que eu falei? Que você é composto por alma, espírito e corpo, tá? Na verdade são 7 tipos, mas eu vou trazer aqui para vocês hoje somente esses 3 para você começar a entender. Quando você começa um processo de autoconhecimento, esses 3 aqui começam a ser trabalhados de forma mais intensa, mas ainda mais a alma e o espírito. Por quê? Porque você aprendeu na sua caminhada a lidar apenas com o seu corpo. E o que tem no seu corpo? Tem a sua mente, né, o seu cérebro, e aí o seu corpo é governado por essa mente, por esse cérebro. Beleza. Só que depois
você começou a ter experiências espirituais na sua vida. E esse tipo de experiência espiritual é que vai fazer você entender a dinâmica total do seu processo. O que é importante trazer para a live de hoje? É que você é comandado por corpo, mente e espírito, tá? Quem governa o seu corpo é a sua mente. Eu acho engraçado falar disso, gente. É porque é tão irreal para algumas pessoas, é tão distante. Para mim, falando assim, pessoalmente, isso é algo muito natural. Mas para algumas pessoas, isso ainda é muito novo. Então pode ser que você tenha certa dificuldade de entender e principalmente de começar a lidar com isso na prática. Mas se eu não te trouxer essa informação hoje, você jamais conseguiria entender o seu processo de autoconhecimento. Porque você começaria a questionar que as coisas que acontecem com você, na verdade, não tem nada a ver com a sua vida e você ia desistir. Por que eu estou te trazendo essas informações de corpo, alma, mente, espírito? É para que você entenda que não tem por que você desistir. Porque é natural as coisas que você passa, tá? Uma dessas 3 explicações aqui vão fazer sentido para você em algum momento do seu processo. E é só isso que você precisa saber. Lá atrás eu falei para você no começo da live. O que é o mais difícil para as pessoas? Elas acharem que não existe explicação para a dor que elas estão sentindo, que não existe prazo determinado para a dor que elas estão sentindo, não é isso? Então, e que não existe explicação lógica. A explicação da live de hoje é resumidamente essa. Existe explicação para tudo que você sente e para tudo que você passa. Você precisa começar a encontrar na sua vida esse tipo de explicação de uma forma, de uma linguagem que seja fácil de você entender. Pode ser através de mim? Pode. Se você se identificar com o que eu falo, ótimo. Você vai começar a ter, mais clareza sobre o seu caminho e você vai começar a exercitar essas outras ferramentas que você tem, além do seu corpo e da sua mente, que te direcionam lá para o seu propósito de vida. Pode ser através de vídeos no YouTube, pode ser através de terapia, pode ser através de qualquer processo, qualquer técnica de autoconhecimento. Beleza. O que nós falamos aqui sobre o processo de despertar? O que é o processo de despertar? É uma das fases do processo de autoconhecimento. Vamos dizer que seja a primeira fase, porque não tem como você entender as outras fases sem você entender o processo de autoconhecimento. Entendemos o processo de autoconhecimento? Entendemos. Entendemos o que sobre o processo de autoconhecimento? Que dentro desse processo, tá? O que acontece? Quais são as características? A característica 1 do processo de autoconhecimento é você entender que você é guiado, tá? Que se você já está experienciando a fase 1 do processo de autoconhecimento, então você já está entendendo o caminho das próximas fases. Gente, isso aqui é muito, muito, muito mágico, tá? Deem valor para essa oportunidade de vocês estarem acessando esse conteúdo agora. Porque quando você começar a ver as coisas acontecendo na sua vida todos os dias, você vai se lembrar do que a gente está conversando aqui hoje. Vou dar outro exemplo para você, tá? Vamos supor que amanhã o seu pai vire para você e fala assim: ah, filho, filha, eu queria muito que você fizesse uma faculdade de administração. E aí você vai respirar fundo e vai pensar: bom, isso faz sentido para mim? Isso está de acordo com aquelas dicas que a Dani me deu na live ontem sobre o que eu quero para mim e não sobre o que as pessoas querem, sabe? Até que ponto isso é importante para mim? Será que se eu fizer uma faculdade de administração, eu vou estar mais próximo do meu propósito? Pode ser que sim, tá, gente? A dinâmica da nossa vida diária, tudo que a gente passou com a nossa família, na nossa infância, foram muito importantes para a gente conseguir alcançar a nossa identidade. Eu não digo que não é. E aí eu preciso que vocês entendam isso. O que é importante você entender? Apenas, somente, que isso não te define. Ponto. Você entendeu o que não te define?
Pronto, tá tudo certo, tá? Se você quiser usar dessa estratégia para você chegar em algum lugar, também tá tudo certo. Agora você não pode se apegar a isso como se isso fosse a sua identidade, como se isso fosse o seu propósito, como se isso fosse a sua realidade. Vou dar mais um exemplo para vocês. Eu, lá atrás, comecei a fazer a faculdade de Direito. Porque a minha família queria que eu me formasse e eu achava que estava tudo certo, achava que tinha que fazer exatamente isso e ponto, fiz. Só que o que aconteceu? Foi exatamente quando eu me formei em Direito, no primeiro ano que eu comecei a advogar, que eu percebi que eu não era aquilo. E eu senti um vazio muito grande na minha vida. Por que você sente esse vazio na sua vida? Se você está aqui nessa live hoje, é porque você sente, tá? Porque uma pessoa, quando ela sente um vazio, a primeira coisa que ela faz é começar a buscar em algum lugar uma forma de entender o que ela está sentindo. E foi exatamente esse mesmo caminho que eu percorri. Então, se você chegou aqui na live e aí você está procurando justificativa para o vazio que você sente dentro de você, é porque as escolhas que você fez, os lugares que você percorreu, não estão de acordo com o seu propósito. Eles são apenas o caminho. Então, eu, Daniele, senti um vazio muito grande quando eu comecei a advogar, porque na verdade eu não tinha entendido o meu propósito naquela profissão ainda. Não tinha acessado a minha identidade. Então, não fazia sentido para mim aquela profissão. Você hoje pode ter experiências na sua vida, ou você pode inclusive rejeitar experiências na sua vida porque você se sente muito perdido. Tem gente que chega a um nível, e eu também vivi um pouco disso, de não conseguir nem trabalhar mais. Sabe? De não encontrar um emprego mais que preenche, de não encontrar nenhum tipo de situação na vida que preenche. E aí a pessoa vive descontando isso em várias coisas. Por quê? Porque ela precisa, de alguma forma, direcionar a energia da identidade dela para algum lugar. Então tem gente que bebe, tem gente que usa droga, vários tipos de droga, né? Tanto a bebida quanto as drogas ilícitas e etc. A pessoa vai descontar em algum lugar aquilo que ela não está encontrando dentro dela. Então, assim, existe uma energia dentro de você que é a energia da sua identidade. Só que como você ainda não entendeu o processo de encontro com essa identidade, como você ainda não viveu isso, você começa a direcionar isso para outras experiências. Entendeu agora? Então, você precisa entender que as coisas que você faz de forma viciante, de forma para te distrair, nunca vão te levar a ser o que você realmente veio ser. Entendeu? Se você é uma pessoa que desconta essa energia da sua identidade em outras coisas, você está direcionando ela para o lugar errado. Você tem que direcionar a sua energia para o caminho que vai te levar ao seu encontro pessoal. Dani, como que eu faço isso? Comece a usar das ferramentas que você tem hoje, tá? Para você conseguir chegar até essa identidade sua. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas eu tô te mostrando tudo o que você tem que fazer. Imagina se você não soubesse disso. Sabe o que ia acontecer com você? Você ia ficar igual milhões de pessoas no mundo. Perdidas. Extremamente perdidas. A pessoa que não entendeu que ela está direcionando a energia dela para o lugar errado, ela vai passar a vida toda fazendo isso. Porque ela acha que a vida dela é resumida em quê? Em beber, em usar droga, em entrar em relacionamentos extremamente tóxicos, em amizades, em falsidade, em tanta coisa. Sabe? Porque isso são lados sombrios da identidade da pessoa. Existe, vamos supor aqui, que eu seja uma lua. Foi o melhor exemplo que eu encontrei agora. Ignore se não ficar bom. Mas imagina que eu sou uma lua, tá? O que acontece com a lua? A lua, quando ela não tá cheia, ela só consegue mostrar algumas partes
dela, né, para aqui, para nossa visão aqui do planeta Terra que a gente tem da Lua. Imagina só esse exemplo aqui. Por que você vê a Lua na fase minguante, na fase crescente, você vê ela só os pedacinhos? É porque a totalidade da Lua ainda está sendo, de certa forma, lá de acordo com o sistema solar, não está conseguindo projetar aqui sobre a Terra a amplitude dela. Então ela está numa fase, né? Então se ela está na fase minguante, é só um pouquinho que ela aparece aqui pra gente. E assim sucessivamente. O que acontece com você? Se você não é essa amplitude da sua identidade, você só vai conseguir fazer o quê? Mostrar pequenos, tá, detalhes dessa identidade sua em algumas situações. Quando a lua tá cheia, ela simplesmente brilha totalmente, completamente. A gente vê ela, né, daquela forma linda e magnífica que ela é. Da mesma forma, é uma pessoa quando ela tá em estado de plenitude e de essência, de identidade e de propósito. Se você é a pessoa que está ainda naquela fasezinha minguante, se você é a pessoa que está na fasezinha ali do processo de autoconhecimento ainda, então você ainda está trilhando o caminho de você encontrar essa amplitude. Só que esse caminho é resumido em luz e em sombra. O que acontece na Lua? Quando a Lua consegue mostrar pra gente a fase nova, ou a fase crescente, ou a fase minguante, é porque uma outra parte da Lua ainda permanece na escuridão, de acordo com o sistema solar, tá, gente? Então, a fase que ela tá mostrando pra gente é a fase iluminada. O resto tá todo sombrio ainda. Quando a pessoa vive nas sombras, é porque ela ainda não encontrou a amplitude da luz que ela tem. As sombras são essas manias que você tem na sua vida de viver de acordo com aquilo que você projeta de dentro para fora. Então, se existe mais sombra do que luz dentro de você, na sua vida você vai projetar mais sombras do que luz. Pode até ser que em um momento ou outro, numa fase ou outra ali, um fechozinho de luz que existe em você vai conseguir se manifestar em algumas situações. E geralmente são em situações espirituais que a gente ativa esse pontinho de luz, entende? Então, qual que é a sua missão? É você conseguir fazer com que esse pontinho de luz comece a ficar maior. Como que a gente faz isso, gente? Fazendo com que a luz seja maior do que a sombra, tendo mais experiências iluminadas do que experiências sombrias, deixando de lado, presta bem atenção nisso aqui, deixando de lado as experiências escuras da sua vida, tudo que for tudo que for turvo, a gente usa essa expressão, né, para falar o que é uma coisa escura, definir o que é uma coisa escura, tudo que for turvo, você vai começar a combater da sua vida. É fácil? Não é fácil. Não é fácil porque aí é onde entra a resistência daqueles 3 corpos que a gente tem, tá? Enquanto seres espirituais, que é o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito, tá? A princípio, isso vai ser muito dolorido para você. E aí é onde eu busco uma explicação para a dor que você sente. Tá? Sabe por que você sente dor? Porque o seu espírito não consegue, de forma alguma, conviver com o seu corpo, aqui, ó, quando ele tá totalmente inserido na escuridão. Então, se você tá lá bebendo, se você tá se afogando no álcool, se você tá se afogando nas coisas sombrias de experiências humanas, então o seu espírito está brigando com você o tempo todo, porque o seu espírito é luz, totalmente luz. E esse espírito já está inserido em você. Então ele vai ficar incomodado com essas experiências que você tem. Esse incômodo é o que faz você sentir dor. Por que você sente essa dor? Porque é um alerta. É um alerta do seu espírito falando que eu preciso governar sobre a sua vida, eu preciso fazer com que você tenha experiências mais
iluminadas na sua vida, e aí você precisa começar a combater essas sombras que você vive. É complexo explicar tudo isso por esse aspecto espiritual, trazendo para a realidade material, é complexo, mas a partir do momento que você entende, fica muito mais fácil, tá? Não existe outra forma de você entender um autoconhecimento sem você entender tudo isso que eu falei para você aqui hoje. A gente tem as várias fases do processo de autoconhecimento, mas eu sempre digo que a fase mais importante, que é a fase imprescindível, não é à toa que é a fase 1 do processo, é a sua fase de você despertar. Porque despertando, você consegue entender a lógica das coisas que você passa. Se você despertou na live de hoje, se você despertou para tudo que eu falei, você nunca mais vai viver uma experiência de sombra sem você se lembrar do que nós conversamos hoje. E essa ativação, essa virada de chave de você identificar o que é luz e sombra, é o que faz você começar a mudar o caminho da sua vida. Então, é aí que a mudança começa a acontecer. Quando você sentir dor, quando você sentir um incômodo, você vai lembrar do que a gente conversou aqui agora. E o fato de você lembrar começa a fazer você ficar mais direcionado para aquilo que você realmente é, para aquilo que você realmente quer e deseja ser, de acordo com o seu espírito e não de acordo com o seu corpo e com a sua mente. O seu corpo e a sua mente só servem para duas coisas: para te alertar, para te sabotar, para essas coisas, sabe? Para que você tenha uma forma de lidar com o mundo material. É para isso que serve o seu corpo, tá? É um canal de experiência material. É só um canal. Quem deve governar sobre esse corpo, sobre essa mente, é o seu espírito. Tanto que, olha, um exemplo muito prático que eu tô dando para vocês aqui agora. Peraí que a luz apagou. E ficou escuro. Voltou. Gente, deixa eu ver aqui que horas são. A live tá quase chegando ao fim, tá? Segura mais um pouquinho que eu preciso que vocês entendam só essa conclusão aqui. Quando que eu comecei a combater as experiências materiais que eu achava que era a minha realidade? Quando eu comecei a fortalecer o meu espírito. Como que se fortalece o espírito? Com aquilo que você acredita que você é espiritualmente falando, tá? Se você acredita em um Deus, se você acredita em algum nível de espiritualidade, você vai começar a trabalhar ela na sua vida. Ponto. Não vou te dizer qual caminho, não vou te dizer qual religião, não vou te dizer, não tenho esse tipo de poder sobre a sua vida e nem quero ter. As experiências que você vai usar para você ativar a espiritualidade são experiências pessoais de escolha sua, tá? De acordo com aquilo que faz mais sentido para você. A única coisa que eu preciso que você entenda é: não tem outro caminho. Dani, eu quero deixar de ter experiências sombrias na minha vida, mas eu não quero, por exemplo, parar de ir pro bar todo dia e encher a cara. Então você não quer. Entende? É porque essa resistência que você tá tendo ainda de achar que as coisas que você vive materialmente, as experiências que você vive da carne são mais importantes para você, você tá tendo essa perspectiva ainda porque você ainda não tem experiências com o seu espírito, tá? Quando você tiver experiências espirituais, as suas experiências da carne, as suas experiências materiais, elas vão ser tão insignificantes que você vai dar risada disso. Só que isso é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento, é um processo de fortalecimento espiritual muito forte. Eu não estou mandando aqui você ir para a igreja, eu não estou mandando aqui você fazer promessa, eu não estou mandando aqui você fazer sacrifícios. Eu não quero que você entenda
essa parte espiritual como algo difícil, sabe? Como algo que você vai ter que se desprender de tudo, do dia para a noite. Gente, você é um ser humano livre, tá? Você é um ser humano totalmente independente com as suas escolhas. Imagina o tanto de merda que você já fez na sua vida até hoje e mesmo assim você permanece aqui ainda. Deus ainda tá te dando a oportunidade todo dia de você fazer as suas escolhas. Tá? Para de achar que tudo é um castigo. Para de achar que tudo que você faz vai ter uma consequência do dia do juízo final. A consequência do que você faz, ela já tá aí na sua vida hoje. Exatamente aí nesse lugar que você tá agora. Então, assim, se você é uma pessoa que vive uma vida de escassez financeira, emocional, em relacionamento, isso aí já é uma ótima explicação das suas escolhas, tá? Daquilo que você está deixando de buscar para você, do crescimento e do conhecimento que você está deixando de ter. Cara, vai estudar, vai colocar em prática as suas habilidades. Esse é o caminho. A gente vive de uma forma espiritual de várias formas. A gente vive a nossa vida espiritual, por exemplo, fazendo o que eu faço hoje, ajudando outras pessoas a entenderem. A gente vive uma vida espiritual levando uma mensagem que queima no nosso coração para as outras pessoas. Você não precisa necessariamente estar dentro de um templo, dentro de uma casa, dentro de uma igreja. Nada disso. Tá? Isso são bloqueios religiosos que foram impostos na sua vida, junto com a sua infância, junto com a sua convivência familiar. A gente é um ser espiritual porque nós simplesmente somos. A nossa própria existência é a nossa espiritualidade. O resto, a forma como você vai fazer com que isso aconteça na sua vida, são escolhas suas. Agora, uma coisa eu te garanto, se a sua vida tá uma merda, é porque você só tá priorizando a sua experiência material. Você só tá priorizando as suas necessidades da carne. E priorizando necessidades da carne, priorizando necessidades desse corpo que você carrega, tá? Com o seu espírito, porque o corpo, tá, gente, é aquela caixinha que eu falei pra vocês agora há pouco, tá? O corpo faz parte dessa caixinha, tá? O corpo é como se fosse a carcaça da caixinha, mas ele não é a caixinha, porque o ouro que existe dentro da caixinha, lembra do exemplo do mendigo que eu dei no começo da live? O ouro que existe, a riqueza que existe dentro da caixinha tá no espírito, não tá na carcaça. A carcaça é o que faz esse espírito percorrer na terra, somente isso. Para de dar valor e importância para o que você sente. Quando você sentir vontade de encher a cara, quando você sentir vontade de se entregar para experiências sexuais, experiências, sabe, relacionadas a aspectos escuros da vida, você vai se lembrar o quê? Que você não precisa delas. Então, tudo o que eu falei para vocês aqui hoje se resume ao processo de despertar, a fase 1 do processo de autoconhecimento. A gente vai percorrer todas as fases do processo ao longo das lives, mas não tem como eu falar para você hoje sobre a fase 2 do processo de autoconhecimento sem eu falar para você do processo de despertar, porque imagina só se eu chegar amanhã falando para você que a pessoa que você está construindo, a pessoa que você quer ser, sem ter dado essa base sólida para vocês hoje do que é um processo de despertar. Será se você despertou? Manda para mim aí nos comentários. Será se você despertou agora? Será se você entendeu a fase 1 do processo? Se você entendeu, você está pronto para ir para a próxima fase. Você está pronto para assistir a live de amanhã. Se você não entendeu ainda, eu vou deixar a live salva no YouTube, tá? Lá no meu canal do YouTube, De Cordeiro Oficial. E você vai olhar essa live de novo. Vai assistir essa live quantas vezes forem necessárias. Vai começar a olhar para a sua vida, vai começar a olhar para as suas experiências e vai começar a pegar as coisas que eu falo e aplicar na sua vida. Entenda uma coisa,
Quando essa live acabar, eu vou seguir a minha vida. Eu vou continuar o meu trabalho. E quem deve ter a sabedoria e o discernimento para fazer com que as coisas que você aprendeu hoje realmente tenham efeitos na sua vida é você. É você que tem esse poder. Eu não tenho. Se eu pudesse entrar dentro da sua cabecinha e falar assim, criatura humana divina, para de olhar para fora. Vamos começar a praticar a sua mudança. E aí eu ia te falar um monte de coisa que você tinha que fazer. Eu ia mandar você terminar um relacionamento que você que não faz sentido para sua vida. Eu ia falar para você, olha, conversa com seu pai, conversa com a sua mãe, começa a trabalhar o perdão, começa a trabalhar o crescimento, começa a trabalhar isso. Só que sabe o que ia acontecer? Você não ia conseguir mudar. Porque é um processo. É você que precisa tomar essas decisões no seu momento, no seu tempo, de acordo com a sabedoria, com o discernimento que você tem, de acordo com tudo isso. E não de acordo com o que eu penso e não de acordo com o que eu vivi. O que eu vivi não faz o menor sentido para a sua vida. A única coisa que faz sentido do que eu falo para as pessoas é o método SL. Porque foi a forma de eu consegui, né, fazer com que tudo que eu passei fosse resumido em algumas palavras. Fosse resumido numa forma didática. E pronto. Tá? Gente, vamos lá. Vamos encerrar a live. Eu vou pedir um favor enorme para você que assistiu a live. Por favor, compartilha, tá, desse conteúdo com pessoas que você quer que conheçam o meu trabalho, tá? Se você gosta do que eu faço, se faz sentido para sua vida, se tem te ajudado de alguma forma, me ajuda para que essa mensagem também possa chegar na vida de outras pessoas que estão no mesmo momento que você. Imagina a transformação que a gente é capaz de fazer se milhares de pessoas tivessem acesso a essa informação. Eu comecei essas lives essa semana, então eu ainda vou percorrer aí durante algum tempo de trabalho e de esforço para que esse trabalho possa ser mais ampliado, para que daqui a uns dias a gente tenha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas assistindo. Mas para que isso aconteça, as pessoas que estão comigo hoje precisam me ajudar, porque sozinho a gente também não consegue, a gente é um exército, tá bom? Então, eu não cobro nada por essa mentoria que eu tô dando aqui, é uma mentoria gratuita. Se você puder me ajudar exclusivamente compartilhando, manda no seu WhatsApp, fala, olha, não assiste essa menina aqui porque ela é doida. Ela vai fazer você mudar de vida. Fala isso para as pessoas. Olha, se fosse você, eu não assistia, porque ela vai mudar a sua vida. Ela vai te ajudar a despertar. E se você não quiser despertar, é melhor você não acompanhar ela, tá? Indica o Instagram, indica as redes sociais, marca as pessoas nos meus posts e pronto. Você já vai estar me ajudando muito. Mas você não vai estar me ajudando com o meu trabalho. Você está me ajudando com a minha missão, aquele chamado que Deus me deu. Tá? Você vai estar, na verdade, fazendo um serviço de agradecimento a Deus se eu estiver realmente contribuindo com a sua vida, sendo um canal dele, tá bom? Então a gente continua amanhã, tem muita coisa pra gente estudar, pra gente entender ainda durante esse processo. E eu digo pra você que se você permanecer, se você for firme, se você for comprometido, não tem como a sua vida não mudar. Tá bom? Não tem como. É impossível você estar aqui comigo até o final de cada live, todos os dias, e a sua vida não mudar. Eu te agradeço muito de todo o meu coração pela companhia. Eu te agradeço muito de todo o meu coração por você depositar confiança e credibilidade no que eu falo. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.